Gálatas capítulo 2, versículo 15. Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Neste versículo, a intenção de Paulo era traçar o contraste entre a baixa expressão do paganismo, tão comum entre os povos gentílicos, no tocante às práticas religiosas e à moralidade em geral deles todos, com os padrões judaicos muito superiores, aparentemente, no que tange a muitas coisas da vida religiosa. Porém, a despeito de toda essa superioridade moral do sistema religioso judaico, alicerçado sobre princípios antigos que haviam sido revelados por Deus, isso de forma alguma elevava os judeus acima dos gentios no tocante à justificação diante de Deus. Quando Paulo se refere a nós, ele falava sobre ele próprio como sendo um antigo seguidor do judaísmo, mas que teve um encontro feliz com Cristo Jesus quando de viagem para a cidade de Damasco, com carta branca ou autorização dos sacerdotes para perseguir a Igreja de Cristo. Como também ele se reporta a Pedro, que se encontrava na cidade de Antioquia e que representava o grupo dos 12 apóstolos de Jerusalém, bem como Paulo também se refere aos emissários de Tiago, que estavam ali como espiães, e por fim aos judeus que congregavam na igreja de Antioquia. Quem eram os representantes dos judeus a quem Paulo se refere? Na época em que esta carta foi escrita, existiam 3 grupos distintos, a quem se podiam chamar de israelitas, que eram os judeus da dispersão ou da diáspora, os judeus ortodoxos e os judeus puritanos. Os judeus da diáspora eram aqueles que viviam na Galileia ou em outros países. Os judeus ortodoxos eram aqueles que seguiam a Torá ou Pentateuco, enquanto que os judeus puritanos viviam na Judéia, bem como na própria Jerusalém, que eram os escribas, fariseus e outros puritanos que seguiam várias seitas do judaísmo. No caso de Paulo, ele era judeu, mas seguidor do cristianismo verdadeiro, que teve o privilégio de fazer um grande trabalho em prol do reino de Cristo no mundo gentílico. Quando Israel tomou posse da terra prometida, Canaã, o território ficou dividido por tribos, e cada tribo tinha o nome do patriarca filho de Jacó, que era justamente o chefe da família. Mais tarde, Israel ficou dividido em 2 reinos, que era o reino do norte e o reino do sul, com a divisão em 2 grandes territórios distintos. Porém, com o retorno dos cativeiros assírio e babilônico, o povo de Israel, que já não era mais uma nação independente, ficou sendo conhecido como o povo judeu, que nas terras de Israel estava dividido em judeus e galileus, de forma que já não mais se falava em Israel como nação, mas no povo judeu, diferente dos gentios. Porém, o orgulho de serem filhos de Abraão, Isaque e Jacó permanecia no coração de todos eles. Quando Paulo fala em judeu por natureza, é porque nesta particularidade o escritor se reporta
ao status religioso do seu povo, no que diz respeito ao tradicional judaísmo. Eles que, por natureza, eram descendentes de gerações que guardavam a legislação de Moisés desde a mais tenra idade. Naturalmente, os judeus eram circuncidados ao 8º dia do nascimento, o que os obrigava a guardarem a lei de Moisés para o resto da vida. E isso era uma coisa natural para os seguidores do judaísmo. Os judeus eram, de fato, o povo mais religioso daquela época. Por isso que eles faziam da religião a coisa mais importante da vida. Já no caso de Paulo, ele trocou o judaísmo pelo cristianismo verdadeiro. Ser um pecador, para quem era circuncidado como judeu, era abdicar das tradições religiosas do judaísmo, para viver conforme o gentio, sem lei, que vivia ao bel prazer, praticando o que bem entendia e desejava. Como Pedro era cristão, mas que foi chamado para ser apóstolo da circuncisão, ele não poderia viver como viviam os gentios, mas ele tinha o dever de viver como um judeu convertido ao cristianismo, seja seguindo as tradições judaicas ou os novos costumes do legalismo cristão. Pedro deveria ser diferente, até porque ele era uma liderança importante do cristianismo do primeiro século de nossa era cristã. Só não poderia, nem deveria, era obrigar os gentios a viverem como seguidores do judaísmo. Os líderes cristãos e os seguidores de Cristo das igrejas compostas de judeus, na sua grande maioria, e que faziam parte de Israel e da Palestina, viviam como se ainda estivessem no tempo da lei de Moisés, até porque o próprio Cristo, ele viveu cumprindo a legislação de Moisés como judeu que era. E estes judeus, que faziam parte das igrejas judaicas cristãs, mesmo que viajassem para outros lugares como missionários do reino de Cristo, tinham que seguir o mesmo padrão de fé da Igreja Mãe de Jerusalém. No caso de Pedro, que se encontrava em Antioquia, ele não deveria agir com duplo comportamento, até porque ele representava os apóstolos de Jerusalém e, como tal, não deveria dar um exemplo dúbio de fé. Como Pedro se encontrava em viagem missionária transcultural, visitando as igrejas fundadas por Paulo, neste caso, a igreja de Antioquia, nem por isso ele deixava de ser alguém que deveria se comportar como se estivesse em Jerusalém. As igrejas fundadas por Paulo no mundo gentílico eram diferentes das igrejas ligadas às lideranças de Jerusalém, porque eram compostas por gentios ou pagãos convertidos ao cristianismo verdadeiro. As igrejas gentílicas não eram obrigadas a cumprirem a lei de Moisés, porque Paulo havia, desde a fundação de tais igrejas, ensinado que a justificação agora era pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. O dúbio comportamento de Pedro poderia provocar, neste momento, uma divisão ou racha na igreja em Antioquia. Quando Paulo diz: nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, ele queria dizer a Pedro que, como liderança que eram, tanto Paulo quanto Pedro, eram devedores aos seguidores do cristianismo
de bons exemplos de condutas ilibadas. Os líderes cristãos são como espelhos para o rebanho de Cristo. Quando eles promovem maus exemplos diante das ovelhas do Senhor, a tendência é influenciar negativamente os mais fracos na fé. Os que estão ocupando cargos proeminentes na Igreja de Cristo precisam tomar muito cuidado para não servirem de pedra de tropeço ao rebanho do Senhor. O juiz dos vivos e dos mortos vai pedir conta das obras de cada um, principalmente daqueles que ocupam cargos de liderança na obra do Senhor.